por exemplo, você aconselha uma pessoa, por exemplo, que, sei lá, ou quer perder peso, ou quer ganhar massa, buscar treinamentos, por exemplo, direto do Instagram, do Facebook, seja qualquer rede social, pegando treinamentos como se de outras pessoas? É engraçado essa pergunta, boa pergunta. Eu estava conversando hoje com o irmão de um aluno. Certo. E aí ele falou assim, cara, quando eu comecei a treinar, eu não dei muita moral, assim, não dei ideia para a galera da academia. Porque os professores da academia eram mais finos do que eu, era mais frango do que eu, ele falou de jeito. Então, quando eu cheguei, eu já tinha uma noção assim, de força sempre. Então, o que ele fez? Foi na internet e baixou ali o programa de treinamento do Arnold. E aí ele foi lá e fez. Ficou 2 semanas sem voltar na academia por conta do treinamento que ele fez. Porque assim, ó, você fazer um treinamento, principalmente iniciante, cara, você não tem a postura certa, você não sabe fazer movimento escapular, você não tem noção de angulação, você não sabe o que é uma cadência, que é a velocidade de execução, como você vai fazer isso. Então... Resumindo, é bem perigoso, né? Sim, e tem muita gente que menospreza o serviço de personal porque fala, pô, você treina tem 5, 10 anos e precisa de personal para quê? Eu tenho aluna que tem 8 anos que está comigo, tem 8 anos que treina e todos os treinos são diferentes, são periodizados diferentes. Eu tenho aluna que já passou por todas as fases de ser gordinha, emagreceu, ficou bombada e travada, passou por todas as fases de treinamento. Isso vai depender do que a pessoa quer. O interessante que você está falando a respeito de cadência e sobre método. O que a gente percebe é que cada um tem seu próprio método, né, fora de uma supervisão de um personal, e eles têm cadências diferentes. Isso nos leva a mais uma pergunta, por exemplo. Na periferia e nas comunidades que a gente tem pelos bairros, principalmente aqui de Goiânia, a gente vê nas praças aquela galera que malha e treina, que é a forma certa de falar, né? Treina por conta própria. E eles conseguem até um bom resultado. Sim. Como que a gente chega nesse resultado sem um método certo? Como que explica isso, né? Sem uma cadência certa. Mas por mais que as pessoas treinam desse jeito, vamos colocar na academia. Vamos dar um exemplo aqui, bem prático, para a galera entender. A pessoa chega na academia. Eu fui assim. Eu pesava 52 quilos com 18 anos de idade. Eu não queria tocar nesse assunto agora, mas você já tocou. Eu lembro. Era muito magro. 1,80m, 52 quilos, raquítico, magrelo. E aí eu comecei a treinar e vai comendo algumas coisas certas, né? A alimentação vai mudando e aí acaba que você, de certa forma, tem um resultado. O que acontece, eu falo isso com conhecimento de causa, eu já fui desse jeito, sem ajuda de praticamente ninguém. Essas pessoas, elas, de certa forma, elas treinam com um método de treino sem saber, entende? Então, assim, ó, tem gente que nem gosta de falar disso, de treino metabólico e tensional, mas eu vou tentar dar uma resumida aqui, só para você entender. Um método tensional, o nome já diz, que é um método mais pesado, né? Tensão, peso. Você vai fazer baixas repetições com um tempo de intervalo de descanso maior. E o método metabólico, estou falando a grosso modo para ficar bem fácil para você entender. Tem toda uma ciência. E o método metabólico que você faz mais repetições com intervalo reduzido. Então, assim, o que a galera na periferia faz é porque eles treinam tensional o tempo todo. Entendeu? É 3 de 10 e funciona. E vamos lá e põe para arrebentar. Coloca peso, bora, rosca de flexão de cotovelo ali, pá, 10. O que acontece? Quando ele consegue, ele faz 10 repetições, mas ele vê que ele consegue fazer mais, na periferia principalmente, que a gente está falando, o cara, ele vai pôr mais peso. E automaticamente ele já faz progressão de carga sem saber. Certo. Entendeu? Ele já faz um tipo de treinamento pirâmide sem saber. Mas quando ele começar a evoluir, quer ou não, cara, ele vai começar a envolver com outras pessoas que já têm um pouco mais de noção e acaba que ele vai evoluindo também. Então, de certa forma, ele faz sem entender. Quer ver? Tem um rapaz que é amigo meu, o David Neal. Ele é um atleta, já foi atleta, ele é fisiculturista. E eu aprendi muita coisa com ele, cara. Muita coisa mesmo. O David, você falou da academia? Isso, ele tem uma academia aqui no Recanto do Bosque. Aqui. Grande, David. Um abraço aí, cara. E assim, ó, eu comecei a treinar
E eu fiz amizade com ele, vi aquele cara, velho, treinando com 50 quilos de cada lado, a barra chega a envergar, e eu ficava olhando, eu falei, cara, um dia eu vou conseguir, será que um dia eu consigo? Hoje eu treino com ele, né? De vez em quando a gente manda uns treinos junto aí. Mas assim, eu ficava olhando... o David é grande, viu, filho? É grande. O rapaz é bem grandinho. E aí, ele falou assim, ó, você vai fazer isso aqui, ó, desse jeito. E olha só, aí ele falou assim, ó, Zé, é o seguinte, você vai fazer aqui esse treino aqui, você vai colocar esse peso total, tanto que você der conta, faz aí umas 6. Aí você faz pesadão, e fala, agora você vai reduzir, mas não para não, continua. Aí você fala, mas que treinamento doido é esse? Isso eu não tinha ido para a faculdade ainda. E eu fui lá e fiz e tal, reduz mais uma e manda ver. Foi que aí doido, vai lá e faz aquele negócio e sem descanso. Aí ele falou assim, beleza, eu falei, o que é isso que você fez? Ele falou assim, cara, só faz. Depois, na faculdade, na matéria de educação física, a gente entende que isso é uma metodologia de treino chamada Drop Set. Caramba. Que existe realmente o método de treino, que a primeira redução tem que ser um pouco maior, e depois, igual ele fazia, cara. E ele não teve faculdade. Tipo assim, mesmo sem ele ter o estudo... Muita coisa. Mesmo sendo autodidata. Muita coisa, mas muita coisa mesmo, que depois eu vi que realmente ele estava embasado na ciência. E ele provavelmente, assim, talvez ele não sabe te explicar. Igual eu sei explicar hoje sobre biomecânica, fisiologia, angulação. Ele talvez não vai saber te explicar isso. Mas na prática o cara detona, ele manda muito. Então, esse tipo de pessoa dentro de uma academia salva a vida de muita gente em relação a resultado, entende? Sim. Cara, a vontade é de nós perguntar um monte de coisa, né? Mas outra coisa, ele perguntou agora, o Rodrigo perguntou sobre pessoas que treinam em praças e tal, né? Esqueci de responder, né? Tipo assim, né? Você já é um cara experiente, já viu de tudo, tanto aí nas praças como dentro da academia. O que as pessoas mais fazem de errado, por exemplo, dentro de uma academia? E nós falamos da praça, né? O que a pessoa mais faz de errado dentro da academia que você observa e fala, cara, está atrapalhando a pessoa a desenvolver. E às vezes, talvez por ela estar com outro personal, o cara talvez não observar, você já observou e tal, e você tem vontade de ir lá, tal. O que mais atrapalha as pessoas? Você vai tocar num ponto aí que eu vou tocar na ferida de muita gente, hein? Olha só, é porque na academia, você tem que entrar ali, cara, primeiro que você tem que ir para a academia como se você estivesse indo para uma reunião de trabalho. Você tem que ir sério, fazer o que tem que fazer e ir embora. A conversa paralela é depois. O que acontece, cara, é que a maioria das pessoas vão para a academia, a maioria sim, né? Não posso generalizar. Sim. Mas muita gente vai sem foco, vai despreparada e faz uma série. Vamos colocar ali uma pessoa faz um agachamento, 3 minutos de WhatsApp, 4 minutos de Instagram, pesquisa alguma coisa ali, dá uma googada ali, né? Joga no Google alguma coisa... Volta para o treinamento. O tempo de intervalo é tão importante quanto as repetições que você está fazendo. Existe uma ciência para isso. O tempo de intervalo é muito importante. E talvez a pessoa... Ela faz o exercício que engraçado. E para. Você tocou num assunto massa demais, porque geralmente a gente vê muitas pessoas assim indo pra academia. Hoje em dia é moda, né? Postar no Instagram, tá né? Tá pago. Tá pago, né? Nossa, eu tô devendo bastante, viu, meu irmão? Essa foi boa. Mas o tá pago hoje em dia é moda, né? E talvez esse momento da pessoa ir ali, bate uma selfie, foi demais, hein? Tira uma selfie, né? Bate ou tira uma selfie, sei lá. Vai ali, tira uma selfie, não ficou bom. Vai ali, tira outra, tal. Esse intervalo prejudicou o exercício da pessoa. Eu não sou contra o uso de celular na academia. Eu sou contra a pessoa ficar num aparelho. Às vezes a pessoa quer fazer um treinamento, falar, eu posso revezar? Tá até meio que complicado isso por causa da pandemia, né? E aí a pessoa fica ali, posso revezar? Falta 3, mas estava no celular, entende? Então aí às vezes a pessoa tá ali e ainda fica incomodada de ser chamada a atenção. Se você assistiu esse vídeo, gostou desse bate-papo e quer assistir ele na íntegra, acesse lá, Podcruz. O link tá aí embaixo. Vai lá.